Bom, vamos lá para a prova de auxiliadora. Eu dei uma lida nos textos, aí os nossos famosos vídeos das aulas, né, para colaborar com as nossas queridas amigas da nossa faculdade, as nossas amigas colegas de classe, que eu gosto muito de ler, né, já tenho essa coisa de comunicar, que sou radialista, para quem vai assistir que não vai entender, mas o que é isso? Ela é professora? Não sou professora. Sou aluna, né, da Faculdade Católica e de Serviço Social. E a nossa turma, a gente, no caso, disponibiliza essa troca de experiência com as nossas colegas de classe que não têm condições, às vezes, de assistir algumas aulas, que moram fora, ou então que restam algumas dúvidas. Eu também tenho dúvidas, é claro, que eu não sou, né, totalmente conhecedora de tudo, evidentemente, mas a gente, assim, nesse pouco, né, que lê, tenta, né, absorver um pouquinho para também trocar essa experiência. A professora auxiliadora nos ensina muito bem. A sua disciplina é realidade regional. Destaca principalmente a problemática aqui do Nordeste, né, da nossa região semiárida e também a parte do meio norte, né, a parte do sertão já citei, e outras partes que são divididas, né, zona da mata, na verdade são 4 partes que a gente vai falar depois, né, sobre a zona da mata, um pouquinho das características, né, eu no caso fiz uma pequena, né, um pequeno resumo, um release do que realmente é isso, do meio norte, do agreste, do sertão e da zona da mata, mas nós vamos falar só depois. Vamos começar por aquela apostila que fala sobre as tentativas de solução da questão agrária, que vai englobar aí aquela parte do CRC e também, né, da questão da SUDENE. Nós temos que fazer um breve relato, né, das condições que foram impostas aqui no Brasil desde a sua colonização, que as terras foram entregues, né, nas mãos dos grandes proprietários, e aqueles pequenos proprietários, eles ficaram em meio, né, àquela grande estrutura fundiária e foram se perdendo porque não houve investimento. E a gente sabe que dificilmente há o investimento para esses pequenos proprietários. Bem, a partir daí dessa classe, né, ter tomado conta do, vamos dizer que 80% das terras na época aqui do Império foram distribuídas nas mãos de poucos e 80% ficou realmente prejudicada, que é a maior parte. Chegou uma época em que esses governos, devido a essa questão criteriosa, né, essa questão de abandono, né, de miséria da classe trabalhadora, principalmente a classe rural, que os governos tiveram que tomar certas medidas, principalmente a partir do século XIX. Foi quando se começou a pensar, né, a partir de 1960, em coisas que pudessem ser feitas para que, né, alternativas fossem tomadas para tentar ajudar a essa população que vivia em estado de miserabilidade. E a gente sabe que muitas famílias aqui no Nordeste ainda vivem neste estágio aí problemático que é tão bem, né, focado, infelizmente, devido a essas questões até sociais que se apresentam, porque no Brasil nunca houve, na verdade, uma reforma agrária. A gente sabe que tem aquela política mais assistencialista, né? Mas uma reforma agrária para dar condições nos produtores, né, além de possuírem as terras, terem condições de plantar, de ter toda uma tecnologia aí para que eles possam crescer, a gente sabe que tem uma política de assentamentos, mas de reforma agrária mesmo nunca houve. Então, devido a esse caótico agravamento que houve, se pensou nessa questão aí das grandes cidades nordestinas e veio essa questão da SUDENE. A diferença, lendo a apostila da SUDENE para o CRC que diz respeito à Companhia de Revenda e Colonização, é que a CRC ela foi implantada mais para a região do Pernambuco, né? Quando a SUDENE ela ia implementar toda essa questão do Nordeste como um todo, né? Da problemática que acontecia no Nordeste naquela época, a partir do ano de 1960. Porém,
A Sudene ela foi criada para coordenar a aplicação de verbas públicas no Nordeste, devido à região sofrer esse flagelo realmente, né, naquela época ainda mais agravante do que hoje, e do Brasil ser também um país subdesenvolvido que nunca ofereceu, principalmente aqui no nosso, né, Nordeste, devido às condições climáticas também, uma política social que pudesse favorecer. Porque a questão natural é difícil, né, de, no caso, encontrar uma solução. É uma questão natural. Tem aquela época que chove, às vezes chove pouco, outras vezes chove mais um pouco, mas nunca sai daquele limite de chuvas e há de se encontrar condições, mas justamente a partir disso, né, sempre foi, desde os primórdios, a região Nordeste, ela é usada, né, principalmente pela questão política, para se favorecer dessa miséria na época das eleições e, devido a ser uma população, né, de maioria pobre, né, havia aquela, a gente sabe muito bem, mas não vamos criticar isso aqui porque não tem nada a ver, mas a gente não pode deixar porque faz parte também aqui da nossa disciplina, né? Então as secas, as vítimas das secas, a questão agrária, a questão das famílias que eram constantemente né, encontradas aí em estágio de abandono, sem ter o que comer, enfim, eram questões problemáticas e por isso se utilizou de critérios para entender, né, os problemas humanos. Porém, o que a gente tem que entender, meninas, com relação a essa questão da Sudene. Tem até uma crítica que é feita aqui, deixe-me ver, uma anotação que eu fiz. Aqui nas minhas anotações são meio que doidas, né? Que eu não falo por pontos, né? Eu leio a apostila e faço algumas anotações, aí dá pra gente entender. Bom, mas a questão é essa. Quem estava à frente da Sudene era o economista na época, né, no caso que nós colocamos aí na nossa apostila, o Celso Furtado. O Celso Furtado e toda uma equipe da Sudene pensou mais não na questão humana em si, não no agricultor, mas no desenvolvimento da tecnologia e se basearam na extensão de terras para se estudar essa questão da parte da educação, da parte, né, da saúde e outros problemas que adivinham com a pobreza, né, dessa parte aí do Nordeste, mais nessa área rural. Então se utilizou para entender desses problemas, né, era que eu estava procurando o Caio Prado Júnior em 1943, que não foi levado em consideração as técnicas que já tinham sido estudadas por outras pessoas antes de existir a Sudene. Então, aqueles estudos que foram feitos anterior à Sudene não foram levados em consideração, né? Só a partir aí do Furtado, né, do economista e de médicos e outras pessoas que participavam, de técnicos, né, que participavam da questão desse grande projeto que foi a Sudene aqui, né, no Nordeste, que tinha principalmente a função da ampliação, né, da nossa fronteira agrícola aí, com a comercialização de gêneros alimentícios, através da organização de rede de armazéns, de silos, com a industrialização, com a racional exploração de recursos naturais, com a melhoria do sistema, né, de transporte, de saúde e educação, como eu já coloquei, básicos aí, para melhorar as condições de miséria da população nordestina. Então é aí que eles salientam que a Sudene, através desses técnicos, eles admitiam essa densidade demográfica e uma estrutura fundiária que realmente era arcaica. Por isso que esse projeto realmente acabou, né, enfim, não dando muito certo, porque algumas coisas não foram levadas em consideração, né? Primeiro, a Sudene investiu mais em estados como Pernambuco, como a Bahia, né? Assim, a maioria dos estados aqui do Nordeste não houve uma política, né, invasiva mesmo para trazer solução
para essas pessoas. E como os autores colocaram lá, não houve uma preocupação com, né, especialmente a questão humana, que era a questão do trabalhador, mas de buscar, através desta extensão de terras, né, de usar terras devolutas. Terras devolutas são aquelas que não foram utilizadas ainda, mas que pertencem a um governo, né, vamos dizer que pertence à União, né? Então a União, aquelas terras, elas são, no caso, pertencentes a esses governos, que não foram utilizadas ainda para plantio, para nada, que não pertencem a nenhum particular, e se esses particulares invadirem essas terras, elas têm que ser devolvidas, porque realmente não tem um critério, né, no caso, para se, né, a pessoa chega lá, não se pode se apossar dessas terras que pertencem aos governos. Então, no Brasil, a gente sabe que ainda hoje é muito grande a extensão aqui do nosso, né, do nosso país, e existe, aliás, uma densidade muito grande, muitas terras, existem muitas terras que talvez não sejam nem conhecedoras, não é, aí da nossa população. Mas, na verdade, como diz no texto também, a gente tem que se perguntar, mas por que esse projeto da Sudene acabou não dando certo? Eles pensaram, no caso, em agregar certas famílias, um tanto X de famílias. Era um projeto muito bacana, projeto muito bonito, mas, como sempre, algumas coisas não saem do jeito que realmente devem ser feitas as coisas. Então, se pensou nesse projeto que essas famílias seriam, né, famílias que seriam colocadas naquela região ali do Maranhão, né? O Maranhão foi a menina dos olhos de ouro, né, como diz lá no texto, porque existiam muitas terras lá devolutas e terras que eram úmidas, que poderiam ser utilizadas para esse plantio. Então, umas famílias seriam colocadas lá. Já tinham também aí um adendo que a gente tem que fazer, que quando se pensou nesse projeto para se colocar essas famílias não poderiam ter filhos, deveriam ser jovens e sem filhos, porque se a Sudene, no caso, né, a comissão técnica pensava investir em várias famílias para se ter um estudo, e se essas famílias já tiverem filhos, né, e aí vai ter que ter um outro gasto com a educação, vão ter que se construir escolas. Por isso que no início deste projeto, né, se pensou em colocar essas famílias que não tivessem filhos, e a partir dali que essas famílias fossem colocadas para tentar fazer essa reforma agrária, fazer também um estudo dessa questão social que envolve o trabalhador rural, mas acabou não dando certo, porque algumas famílias, né, acabaram invadindo lá essa parte do Maranhão e foram sendo colocadas sem nenhum critério de organização e não tendo as suas necessidades básicas, né? Chegavam e iam, né, no caso, se adaptando lá àquela questão e plantando e mexendo nas terras e, enfim, como a gente sabe que ainda existe hoje, né, toda hora nós vemos aí os movimentos, né, dos sem terras, que buscam justamente, chegam, entram, coisa e tal. Então, na época da Sudene aconteceu isso, quando eles pensaram nesse projeto, que era um projeto grande, né, para se estudar esses meios, mas essas outras famílias começaram com essa abertura, né, dessas fronteiras agrícolas lá no Maranhão, no sul da Bahia, nos vales úmidos, né, e isso acabou acarretando em problemas, né, que atingiram diretamente outras áreas e que o projeto acabou, né, tendo realmente aí outro patamar, porque, né, essas famílias tiveram que ser também, no caso, analisadas. Daí a crítica, né, que os autores fazem e outros pensadores também, sociólogos, né, porque eles diziam que esse projeto da Sudene não deveria ser feito só por economista, né, não deveria ser só um economista que estivesse à frente e outras pessoas, mas seria necessário que, para entender essa produção, para entender, né, a obtenção aí dessas questões agrícolas,
dessa parte dos proprietários também, deveria se fazer um estudo humano, né? Então entraria nessa parte a questão aí da representatividade dos sociólogos, né? Até de pedagogos e outras pessoas que deveriam estar envolvidas, né? Nesse projeto aí da Sudene e que realmente não tiveram acesso para que pudessem estudar, né? Ele não levou em conta o espírito de rotina dos usineiros também, desses nordestinos que sempre estavam desconfiados. Então, para o Celso Furtado foi um problema essa questão desses proprietários, por quê? No caso, esses grandes latifundiários, essa questão aí da reforma da estrutura fundiária, eles queriam adentrar essas terras que, né, seriam necessárias para o plantio, para agregar, né, a essa questão aí dos recursos de produção, né, da questão agrícola de produtividade mesmo, e esses proprietários, né, que eram dedicados também a essa produção de alimentos, eles não conseguiam ver com bons olhos, eles não imaginavam que aquela parte, que no caso seria, vamos dizer que arrendada, né, porque de graça eles não iam dar. Essa parte que eles plantavam, que os pequenos proprietários também fariam parte lá dentro, eles não viam com bons olhos, porque sempre ficavam, né? O que é que o latifúndio quer? Ele quer cada vez mais terras, ele quer a extensão, né? E ele, né, nesta época, se perguntava, mas será que esses proprietários depois não vão cobrar essas terras? Será que dá para ter uma organização? E ficavam sempre, como a gente chama, com a pulga atrás da orelha. Já era um problema que a Sudene não conseguia solucionar com essas propriedades, né? E esses canaviais aí, essas usinas que existiam, né? E a parte dos engenhos. Então tudo eles não viam com bons olhos, desta parte estavam sempre, no caso, desconfiados, né? Já era um problema, né? Principalmente lá para o Maranhão, onde se concentrava essa maior parte também de terras devolutas, que eram terras em abundância, né? Terras que permitiam o plantio pela humildade, pela umidade, né? Tô falando de humildade, acho que é porque estou lembrando do Nordeste. Aqui existem muitas pessoas boas, né? Pessoas humildes. Sabe de mim, que sou nordestina e com muito orgulho, né? Porque às vezes as pessoas não fazem o estudo, né? No Nordeste não só tem pobreza, tem muita bonança, né? Graças a Deus que nós temos aí, infelizmente, essa parte de miséria, mas onde é que não tem miséria? Aqui no Brasil, né? Tem miséria em todo lugar, tem miséria em todos os países, até nos desenvolvidos, quanto mais nos países subdesenvolvidos. Mas é verdade, apesar do Brasil hoje ser um país emergente, né? Está crescendo aí, se desenvolvendo, né, economicamente. Mas a gente sabe que tem essa deficiência e essa particularidade, enfim, de que os governos realmente não investem e ainda usam, né, justamente essa coisa que é singular, né, a maior parte da nossa população, infelizmente, de ser uma região pobre e usar como artifício para, né, muito lero, para na época das eleições angariar aí uns votinhos, né? Nós sabemos disso. Então, esse plano que deveria ser feito, né, no caso que foi feito, tinha o nome de Aliança para o Progresso e os Gêneros Alimentícios para a Paz, né, que seria realmente uma transferência para esta região para que houvesse realmente esta solução. No plano, como eu já mencionei, que foi muito bem arquitetado, sofreu essas modificações pela necessidade de outras coisas que não foram colocadas, né? Pelo voluntariado por parte da Sudene, pela transferência por sua conta própria dessas pessoas que não foram colocadas no plano da Sudene também, e a Sudene se viu de braços, né, aí, como se diz, praticamente que fechados,
para essa problemática, né? Inicialmente, sem nenhuma estrutura assistencial para essas famílias que foram se colocando lá nessa parte que era para ver todo um estudo de comportamento daquelas famílias que iam ser escolhidas por esse conselho da SUDENE, dessa entidade, que deveriam participar técnicos, né? Aquela questão que eu estava falando, se tivesse havido um plano com sociólogos, antropólogos, geólogos, para estudar essa questão aí da humanidade também, do pessoal do ser, e não só por técnicos, por economistas, por agrônomos e médicos, talvez esse conjunto tivesse realmente feito toda a diferença, não é? Deixe-me ver. Pronto, vocês entenderam, né? Essa parte da SUDENE, qual era o projeto realmente da SUDENE, eu acho que ficou bem claro, deu para a gente entender. A CRC, como eu coloquei lá no começo, ela servia mais dentro do estado de Pernambuco. Tinha a mesma motivação, né? A motivação de se investir através dessa colonização, né? De uma organização em âmbito estadual porque era lá no estado de Pernambuco, foi na época do Cid Sampaio, né? Que se teve essa política aí social, e esse encaminhamento que eram para servir para trabalhadores sem terras aí, né? E com essas terras também devolutas, teriam que ser vendidas para a instalação desses colonos, que eram muitos colonos, adquirir áreas adequadas para colonização e para a venda, né, dessas terras, para que se praticasse lá no Pernambuco, com relação ao CRC, né, a produção e dar a essas famílias essa assistência. O plano deles era um plano, vamos dizer, que não tão extenso, era um plano mais, né, focado naquela coisa da região. Então eles pensavam em trabalhar com 5.000 famílias e estabelecer um prazo de 5 anos. 5.000 famílias em 5 anos para, né, também fazer todo esse estudo. A mesma coisa que aconteceu no projeto da SUDENE, nível, né, de Nordeste, em nível de Estado, aconteceu lá com o CRC. A problemática, as terras que eram compradas não eram terras produtoras, né? E na apostila diz muito assim, se perguntar, não é melhor entregar para o produtor um lote pequeno que possa produzir do que um grande lote que não produza quase nada, devido às questões climáticas, devido à terra que não produzia, que não era uma terra realmente com aquela qualidade, que fosse uma terra úmida, né? Então, assim, esse foi um questionamento que se fez muito e uma forma de se questionar, de se criticar, porque esse projeto realmente não atingia aí como era para atingir, né? Porque primeiro, se no lugar de oferecer terras que fossem produtoras, né, se pegava justamente aquela parte longe, principalmente da zona urbana, que aí ia ser uma coisa deficitária, né? Ia ser difícil para quem produz. Já era difícil de produzir numa terra que realmente quase não produz, e ainda a questão daquela coisa de ficar longe para o produtor chegar até a zona urbana, né, e enfim vender a sua produção. Essa é uma das questões que o CRC tinha como problemática. Aí vem aquela parte até que a auxiliadora falava para a gente sobre a questão lá dos colonos e também da Liga dos Camponeses. O engenho, né, que é citado lá na época, muitas pessoas, muitos trabalhadores, eles conseguiram, né, essa parte de se aquinhoar, né, palavra esquisita essa, mas nós vamos dizer, né, de ficar, conseguir, né, estabelecer aquele cantinho ali. E quando veio o CRC, né, que eles questionavam muito isso, houve um entrave entre o CRC e esses líderes comunitários que pertenciam justamente, eram partidários, né, da Liga dos Camponeses. Para o CRC, exigia muita coisa. Exigia que a pessoa tivesse
prestado o serviço militar, né? Então existiam muitos camponeses que nunca serviram ao país, nunca foram do exército. E pessoas que eram velhas também, já velhas, eles faziam muitas pré-requisições, né? Tinha que ter isso para poder, né, de repente. Então eles pensaram, o CRC pensou em tirar muitas famílias daqueles engenhos, principalmente lá, deixa-me ver se eu acho, porque eu não coloquei o nome aqui, né? Assim fica difícil, né, Lucineide? Você querer lembrar na hora, você que não é boa de decorar, mas eu vou acabar encontrando aqui, né? Pronto, o engenho da Galileia. Existiam muitas pessoas concentradas neste engenho, pessoas que conseguiram no decorrer da vida toda, que já estavam com 50 anos, que nunca serviram o exército, né? E eles queriam desapropriar essas pessoas, né? Tirar essas pessoas, transferi-las para outros locais, mas não davam as condições para essas pessoas de estabelecer uma política, né, que fosse voltada também para outros setores, como investir aí numa industrialização e numa política de subsistência, né, para essas pessoas que não podiam mais, ou então que não tinham esses critérios que eram cobrados pela CRC. E principalmente para essas pessoas de 50 anos ou que não eram listados, eles não ofereciam, né, um lugar para colocar essas pessoas. Então começou essa divergência aí. E essas pessoas seriam abandonadas, jogadas ao léu, passaram tantos e tantos anos lutando para conseguir uma terra, mesmo que essa terra não produzisse tanto, mas elas sobreviviam através disso. E houve realmente um embate entre esses líderes camponeses e entre, né, esse pessoal da CRC, a ponto deles quererem tirar esses líderes, afastar esses líderes para que não houvesse realmente divergências, né? Era uma questão muito problemática, porque os líderes, eles defendem essas pessoas, né? Eles sabem quais são as consequências que podem trazer para esses agricultores. E houve realmente esse embate, é mais ou menos isso, essas condições, né, que sobreviviam essas pessoas em estado lá de miséria, também no Pernambuco, porque o CRC é centrado, né, foi no caso centrado, não sei se existe aqui na apostila, não estava dizendo, existem outros movimentos, os movimentos vão se aprofundando aí, mas é basicamente isso que você tem que entender. Ainda tem a parte dos rendeiros, né, que houve também depois alguns advogados, pessoas que participaram dessa questão, aí já vem naquela segunda parte, né, para, no caso, tentar também, por exemplo, Francisco Julião fala aqui na apostila, uma vez que ele observava a necessidade dessas pessoas, desses rendeiros que eles também queriam tirar dessas terras, né, e queriam oferecer certas coisas pequenas, né, mas que eles não aceitavam. Então começou essa luta na justiça e esse advogado Francisco Julião, deputado Francisco Julião, aliás, apegado aí a dar, né, a necessidade de enxergar a terra aí para esses camponeses, exclamando o pedaço de terra que se dá ao trabalhador rural é como um galho em embaúba, né, que se joga a quem está se afogando em um rio, ou seja, ela não dá nada, não ia servir de nada, aquele, vamos dizer que é um tiquinho, né, um pedacinho, uma coisinha de nada que era fornecido, na opinião aí do Francisco, que ele faz uma crítica, não ia servir de nada, era o mesmo que está, né, como hoje, fazer uma política aí de assentamento e não dar as condições que são, né, necessárias para o desenvolvimento realmente da agricultura, a condição tecnológica, o maquinário. E essas pessoas, como é que elas vão começar a produzir se elas não têm nem o que comer, né? Se elas não têm as condições da semente, se elas não têm o maquinário para uma coisa mais rápida. Então eles são engolidos pelos grandes proprietários que dispõem de dinheiro, né, para essa tecnologia aí. Então, essa Liga dos Camponeses tinha também o apoio, né, do Francisco Julião, que encabeçou mesmo a luta em prol aí dessa classe trabalhadora. Bom, meninas e meninos, né, basicamente isso
o que eu entendi da apostila. Eu sei que vocês leram também, acho que já dá para, né, ter um pouquinho aí de noção. Aquela outra apostila com relação às questões, né, aqui do nosso Nordeste, que é dividida aí em 4 partes, que eu vou citar para você, dá só algumas características. Eu acho que a gente tem que saber só umas características, começando aqui pela zona da mata. A gente sabe que a maior parte, né, a região litorânea, que segue essa região Nordeste, prevalece ao Oceano Atlântico, se estende do nosso estado aqui, que é o Rio Grande do Norte, até a Bahia, né, e ainda passando pelos estados da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe. No caso, a zona da mata, né, fica entre, tem aquela coisa do Planalto da Borborema, é a região mais povoada, é a região mais urbanizada, é coberta pela Mata Atlântica, né, conhecida por Zona da Mata, porque naquela época, né, a Mata Atlântica realmente hoje está, né, a maior parte, infelizmente, já foi devastada, mas naquela época, né, de colonização, ficou conhecida por causa dessa exploração aí da Mata Atlântica, a zona da mata. Ela é conhecida pela sua renda, né, pela questão aí dos latifúndios, se concentram mais na zona da mata, até pela extensão aí, né, e dos estados, que são muitos. Tem o Recôncavo Baiano, que tem aquela produção lá do petróleo, indústrias petroquímicas, o litoral açucareiro, Recife, né, o litoral do Recife lá. Estende-se também essa coisa, né, da cana-de-açúcar aqui para nós no Rio Grande do Norte, e ênfase ainda no estado da Paraíba e ainda em Alagoas. O sul da Bahia a gente sabe que produz muito cacau. Foi um resumo que eu fiz aqui dessa, né, questão aí da zona da mata, para você ter um pouquinho de noção. A questão do meio norte, né, o meio norte é uma transição lá da Amazônia, entre a Amazônia e entre aqui o nosso sertão, semiárido, né, do Nordeste, estado do Maranhão, tem a oeste do Piauí, engloba aí essa questão do meio norte, né, é uma região que sobrevive do extrativismo mais vegetal, né, é uma região mais pobre de indústria, vamos dizer assim. Tem a questão natural, tem a mata dos cocais, que a gente sabe que é muito utilizada, da carnaúba também, que nós, né, se você for estudar mais a fundo, lá você vai encontrar a questão do babaçu, os índices pluviométricos, né, acontecem de maneira, né, vamos dizer que mais para a questão lá do oeste, né, por ali é uma região economicamente pouco desenvolvida, né, podemos dizer, essa questão do meio norte, e principalmente os índices pluviométricos são baixíssimos. A gente sabe que aqui na nossa região semiárida também, né, já o nosso clima aí semiárido, que as pessoas falam muito, e o clima hoje tá não sei o que, mas na verdade a gente sabe em geografia que o clima não muda, né? O que muda é a temperatura. Então, basicamente, o nosso clima aqui é semiárido, né? O clima é semiárido e a temperatura nunca oscila, tá sempre quente, infelizmente. Bom, vamos falar aqui do sertão. Sertão, nosso clima, como eu disse anteriormente, falando lá do meio norte, é semiárido. Nós somos conhecidos pelo polígono das secas. Ai, Senhor, realmente, manda chuva, Senhor. O centro aqui da região Nordeste, né, está presente em quase todos os estados, essa sub-região nordestina, de possuir um índice demográfico da região que menos chove. A vegetação é típica de caatinga, quem é aqui da parte, né, do sertão sabe muito bem disso. A bacia do Rio São Francisco está também concentrada aqui no nosso sertão, é a única que é perene. Perene quer dizer que ela não seca nunca, né, graças a Deus, está sempre lá ajudando aquelas pessoas que sobrevivem também, né, os ribeirinhos que ficam, né, plantando naquelas partes mais úmidas. Nós temos a pecuária extensiva, né, que é intensiva é quando ela tem uma tecnologia maior, aquela produção mais
centrada, né, naquela localidade, não é ser extensiva, né, parte sempre por toda a região, essa parte econômica aqui do nosso sertão. Cultivo de frutas, que nós sabemos também, aqui mesmo na nossa região do Seridó, né, a exportação de frutas, ali mesmo em Açu, a gente sabe disso, né? Temos a produção de açúcar, a produção de milho, a produção de algodão, né? O Vale do Cariri do Ceará, a extração do sal, né? Temos ali em Macau, você conhece muito essa questão potiguar. O turismo também é muito importante na nossa região aqui do sertão, na nossa região conhecida como semiárida, mas de praias divinas, e o turismo é realmente, né, um investimento muito grande. A Agreste, a região Agreste, ela corresponde à área de transição, né, a região Agreste entre o sertão, nosso sertão aqui semiárido, e a zona da mata que eu mencionei. Então, esta região Agreste está centralizada, né, no caso, na transição entre o nosso sertão e essa área aí da zona da mata. É uma região úmida, né, úmida e cheia de brejos aí, comporta os estados aqui do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, de Alagoas e de Sergipe e Bahia, por isso que ela está, né, englobada aí com a zona da mata. Pecuária extensiva também é o ponto-chave, agricultura de subsistência e a pecuária leiteira. Também o turismo é desenvolvido na nossa região agreste. E o mais importante que se coloca também nas duas apostilas que tratam lá daquela região, daqui da nossa região Nordeste, é essa questão das políticas que não são investidas. Então, o que é levado em consideração aqui na nossa região Nordeste não é a condição natural, né? Que é uma condição natural, não pode ser mudada, mas a falta de investimento nas questões relacionadas, né, ao social, né, a sobrevivência dessas pessoas, a falta de tecnologia por parte, né, dos gestores aí que não investem nessa política agrária, né? Então, esse é o fator maior aqui no Nordeste. Desde os primórdios até hoje, a gente sabe que não tem uma política de investimento realmente radical e que a maior parte dos políticos, eles sobrevivem da miserabilidade, né, dessa parte mais carente, da falta, às vezes, né, de discernimento, né, das pessoas para entender isso, que infelizmente a cada 4 anos ou em outros tempos aí, sempre estão, muitas vezes, né, trocando seu valioso voto pela falta de consciência, porque são tão pobres que se contentam com qualquer coisinha e vendem a sua consciência, né? E por isso, às vezes, por apresentar pessoas que não têm um esclarecimento, vamos dizer assim, que deveria, né, apresentar uma sabedoria maior nesse sentido aí, não só de parte do senso comum, mas principalmente da razão em si, de estudar e de dar o troco, né, como a gente fala aqui no Nordeste, mas aí não tem, né, não tem esse investimento, nunca terá certamente da forma como é para ter, né, as coisas mudaram evidentemente, mas uma solução realmente eficaz para o nosso Nordeste, principalmente nessa questão aí da agricultura, a gente sabe que não existe ainda. É basicamente isso, espero que eu tenha ajudado na prova mais uma vez, né? Não sou professora, claro, sou aluna, tanto quanto as meninas tenho que estudar bastante, né, para poder tirar uma nota razoável aí nas provas, mas o que vale não é a nota, porque se realmente fosse isso, né, nós não nos ajudávamos tanto, eu daqui, você daí, todo mundo lá na classe se ajuda muito, isso é que é importante, não é a nota, né, que vale, mas o que vale é o conhecimento, é você aprender, né, você não só tirar uma nota boa da prova, decorar aquilo e depois você não saber absolutamente nada do que é importante. Então, tenta, né, você que está ouvindo esse vídeo agora, aprender mesmo, porque conhecimento é a única riqueza que ninguém rouba da gente, nem político. Amém, né? Beijinho.